nossa série Dicas de Maquiagens para Iniciantes. E nessa dica de hoje, nessa série de hoje, eu vou fazer com vocês a preparação da maquiagem dos olhos. Um esfumado clássico, um esfumado tradicional, coringa, e vai dar certo independente da sombra que você usar, se é dourada, se é prata, se é champanhe, se a sombra é colorida, enfim. Eu quero mostrar para vocês como fazer um esfumado, um degradê, um cantinho externo. Esse vai ser o foco, porque independente da sombra que você aplicar no começo do olho, sempre vai ter que ter aquele cantinho bem pretinho, bem esfumadinho. E é o que eu vou explicar hoje para vocês nessa série de hoje, tá bom? Bom, então vamos começar. Deixa eu colocar mais perto. Aí. Quando eu preenchi minha sobrancelha lá no primeiro vídeo, que você pode conferir assistindo ele, que inclusive o link está aqui embaixo, eu apliquei corretivo em toda a pálpebra. Só que já tem um tempinho que isso foi feito, e por ficar levantando e abaixando os olhos, o corretivo vai acumulando nas linhas de expressões, e você não pode fazer a maquiagem em cima disso. Então eu vou voltar com um pouquinho de corretivo mesmo que eu usei para dar uma uniformizada na pálpebra. Ok, então vamos começar. Sempre, independente da maquiagem, eu já até disse isso em diversos vídeos que tem aqui no canal, eu sempre começo a maquiagem desse jeito, porque pra mim faz diferença, principalmente para quem tá começando. Eu encontrei nessa maneira um jeito mais fácil, então pra mim super funcionou, sempre funcionou e funciona. Eu continuo fazendo isso, faço isso nas minhas clientes. Então eu sempre começo iluminando abaixo da sobrancelha com uma sombrinha nude, uma sombrinha creme, uma sombrinha clara. Tem que tomar cuidado com a sombra branca. Se você for usar ela, tem que ir aos poucos, dando batidinhas, senão vai ficar muito forte, né? Muito gritante. Então só tem que tomar cuidado mesmo com a sombra clara, com a sombra branca, aliás. Então, independente da maquiagem que eu for fazer, se for uma maquiagem mais básica, com esfumadinho leve, se for uma maquiagem mais dramática, com o olho bem carregado, eu sempre começo assim, porque, gente, faz diferença. Automaticamente, conforme você for esfumando, eu vou mostrar pra vocês, já vai criando um degradê. Então é bem legal que você tente fazer isso, que você vai notar a diferença. Antes de começar a maquiagem, eu vou falar um pouquinho dos pincéis, porque a cada vídeo, se você ainda não assistiu os outros e não sabe, além de eu mostrar como eu aplico, a forma, mostrar produtos, falar um pouquinho deles, para que serve, eu estou mostrando os pincéis que você pode ter e usar, né? Você escolhe o que você tem em casa, ou vai com o que tem mesmo, ou o que não tem. Então eu vou mostrar aqui para vocês alguns pincéis que vocês precisam ter para vocês conseguirem elaborar uma maquiagem. Primeiro, um pincel de aplicar sombra. Olha esse pincel, gente, que esse pincel aqui, ele é de cerdas naturais. Como vocês podem ver, ele é magrinho assim, né? Um pouquinho achatadinho, mas ele é gordinho, bem de leve. E eu gosto muito de aplicar sombra com ele. Então, você não precisa mais que isso, se você for fazer maquiagem em você mais. Se você for fazer maquiagem só em você, você não precisa mais que um pincel desse, porque você vai trabalhando nos dois lados dele. Você viu que sujou, você vai lavar ele, enfim. Então, para aplicar sombra não tem melhor. Assim, eu gosto de cerdas naturais, não gosto de trabalhar a sombra com cerdas sintéticas, tá? Então, esse é um pincel que vale a pena investir. Ok. Então, para aplicar a sombra, eu vou usar esse. Eu vou usar ele tanto para iluminar abaixo da sobrancelha, quanto para aplicar a sombra no cantinho interno, certo? Agora, vamos para o pincel de esfumar, que é a chave não vou dizer. Agora vamos para o pincel de esfumar, que é a chave da maquiagem. É um pincel que dificilmente vocês vão poder abrir mão, porque é o que faz a diferença na maquiagem, é o esfumado, com certeza. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês
diversos pincéis que eu tenho aqui de esfumar. Conseguem ver? Olha, começando aqui desse lado. Esse pincel aqui é ótimo, principalmente para quem está iniciando na maquiagem. Porque como vocês podem ver, ele é bem gordão. Então qualquer pincel fofo do tipo vai super funcionar. Então ele, gente, ele praticamente esfuma sozinho. Você tendo a leveza na mão de fazer o movimento de vai e vem, ele já vai esfumando a maquiagem, já vai deixar um acabamento perfeito. Então, se você pudesse escolher entre esses 5 pincéis, com certeza esse aqui iria fazer todo o serviço tranquilamente, você não precisaria de outro, tá? Tenho esse outro aqui também, que ele é mais achatadinho, tá vendo? Ele é aquele gordinho, mas ele vem assim, faz um leve biquinho, também é funcional, só que eu quase não uso ele, mas é funcional também. Ele é um pouquinho menor que o outro. Tem esse que eu amo, esse pincel, eu uso muito ele. Olha, ele já é bem pequenininho, ele é bem macio, mas ele é menos pelinho, ele não é tão gordo quanto os outros. Mas ele é bom para, sabe aquela marcação bem grosseira, igual você acabou de marcar com a sombra, você vem bem na bordinha, né, onde está marcado e faz aquele movimento rapidinho, de vai e vem, com leveza, mas rapidinho. Ele consegue tirar toda a marcação grosseira. Então esse aqui também eu não abro mão, porque para mim ele faz total diferença. Esse aqui é o pincel lápis, também super usável. Você consegue usar ele tanto para esfumar a sua pálpebra superior, quanto rente aos cílios inferiores. Ele é menorzinho, então ele consegue atingir os pequenos, né, lugares, então ele é muito funcional também. Amo esse pincelzinho. Gente, geralmente qualquer kitzinho de pincéis vem pelo menos 2 ou 3 pincéis de esfumar, então quanto a isso vocês não se preocupem, se vocês forem investir em um kitzinho desse. Tá? E tem esse aqui que ele também seria de esfumar, porque ele é de cerdas naturais, tá vendo? Ele é no formato chanfrado, só que ele também é fofinho. Só que eu uso ele mesmo só para aplicar a sombra preta, eu concentro a sombra preta com ele. Eu sempre usei ele mesmo para isso, eu não uso para esfumar. E pra mim funciona. Então, pincel também é aquela coisa, criatividade. Você tá com ele ali, você usa o que você achar que fica melhor. Não existe regra, né? É claro que um de esfumar desse não vai funcionar para você aplicar sombra na pálpebra, porque ele é muito fofo e ele vai espalhar ao invés de concentrar. Então, o pincel de esfumar serve para espalhar e esse pincel assim de aplicar sombra serve para concentrar, para aplicar sombra, que é o que a gente quer. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de pincéis, eu não estou dizendo aqui que vocês precisam comprar todos esses, pelo contrário, não precisa. Você tendo um desses na sua vida já vai ajudar muito. Enfim, aí fica a critério de vocês, né? Eu só estou aqui mostrando mesmo, é para vocês terem uma ideia de quantos pincéis tem de esfumar. Eu, particularmente, usaria só esses 2 para esfumar, só. Esse eu aplicaria pretinho no cantinho externo, porque eu gosto. E esse outro seria para aplicar a sombra, tá bom? Bom, espero que por enquanto eu tenha esclarecido, né, as dúvidas de pincéis. Então já vamos começar aqui com o esfumado. Eu vou pegar uma sombra clarinha, como eu disse, bem nude. Essa paletinha aqui da Colours. Essa cor aqui, que é gente, eu não sei falar o nome, que não é português. Essa paletinha da Colours Luxurious. E aí eu vou pegar esse tonzinho aqui mais claro e vou aplicar abaixo da minha sobrancelha. E é o que eu sempre digo pra vocês: concentra, tá vendo? Dando batidinhas, a maior quantidade aqui, sempre no finalzinho, e depois se arrasta o que sobra do pincel pro começo aqui, né? Pro canto interno. Depois eu dou uma misturadinha de leve. Eu nem me preocupo muito em clarear essa área e mais secar ela, né? Porque por mais que não apareça muito, tendo uma sombrinha aqui, por mais que não apareça muito, tendo uma sombrinha aqui, ela já vai secar essa área e na hora que eu vir com o marronzinho, ela já vai criando degradê, que ela vai mesclar. Aí fica tom sobre tom, que é o que a gente sempre quer.
na maquiagem. Pronto, simples. Iluminou abaixo da sobrancelha, agora a gente vai para os marrons. Seria bacana se você tivesse de escolher uma paletinha que tivesse pelo menos 2 tons de marrom. Por quê? Para quem está começando é ótimo você fazer isso. E criando degradê, como eu disse. Você sempre começa pelo marrom mais claro, marrom mais escuro, chega no preto. Nunca, mas nunca, pegue o preto e aplique na pálpebra. Ainda mais se você estiver começando, como eu disse. Porque com certeza vai te assustar, você não vai conseguir esfumar, vai querer desistir, vai falar que não nasceu para isso, como eu já ouvi, ó, de muitas. Então calma, que não é assim. É só ter 1 ou 2 pincéis certo, saber o que fazer, que vocês vão com certeza conseguir tirar de letra, tá bom? Então eu vou pegar o pincel fofo, que eu mostrei pra vocês, aquele mais fofo, e vou vir aqui, ó, nesse marronzinho mais claro, tá vendo? Ó a diferença dele para esse outro aqui. Esses 2 marrons, esse e esse. Primeiro eu vou aplicar esse, que ele é bem clarinho, tá vendo? Ele praticamente não vai aparecer na minha pálpebra, mas não tem problema, porque por mais que ele não apareça, por mais que não fique evidente, ele vai estar ali. E na hora que eu jogar o outro marrom, ele vai, sabe, mesclando, e na hora que eu jogar o preto, então vai ajudar ainda mais a esfumar. Então não tem problema, eu sempre, a maioria das vezes faço isso, tá? Então eu pego o marronzinho mais claro do pincel. Aí você tira o excesso da batidinha assim, tira o excesso para não ficar tanto produto. E venho aqui e esfumo aqui no côncavo. O que é o côncavo? O côncavo, gente, o côncavo é essa parte fixa, digamos assim. Tem essa profundidade aqui no olho, que é o seu, né, circulando aqui o globo ocular. Sempre nesse limite é onde você aplica sombra. E aqui é onde você vai esfumar o marronzinho, por exemplo, clarinho. Bem aqui, tá vendo? Você esfuma, vai fazer um movimento de vai e vem, bem de leve, sem força no pincel, com a maior delicadeza possível. Pronto, parece que eu não fiz nada, né? Mas é exatamente isso que eu quero. Então procure sempre um marronzinho clarinho, depois você pega um marronzinho mais escuro. Agora eu vou pegar um marronzinho mais escurinho, que eu mostrei pra vocês, com o mesmo pincel, inclusive. E vou aplicar aqui, ó, exatamente igual, bem em cima. E esfuma. Mesmo jeito, tá vendo? Fazendo esse movimento aqui, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Pega mais um pouquinho de marrom. Esfuma mais um pouco. Como esses marrom é clarinho, não tem problema você vir até aqui o cantinho interno. Se fosse um marrom mais forte, aí vai depender do que você está querendo para maquiagem. Maquiagem, existe diversas formas, diversos jeitos de fazer e de ter. Então, assim, isso é mais com o tempo, né? Esse jeito que eu estou ensinando aqui para vocês é uma forma coringa, uma forma, assim, clássica e tradicional que vocês podem usar com todo tipo de maquiagem que vai dar certo. Por todo tipo de sombra, né, que você aplicar na pálpebra. Então, independente do tom, sempre faça esse processo. Ilumina abaixo da sobrancelha e cria aqui o degradêzinho de marrom. E o legal desse degradê é que quem vai pensar, nossa, ela passou horas esfumando aquilo. E não, você apenas aplicou 2 tons de marrom sem sacrifício nenhum. Quem fez o trabalho aqui? Pincel gordão. Você só fez esse movimento aqui, ó, só, com a mão leve. O erro de muita gente é fazer isso aqui, ó. Pegar no comecinho do pincel. E isso, ao invés de deixar esfumadinho, isso vai deixar mais potencializado, vai deixar a sombra mais forte. Quanto mais perto eu pegar aqui, mais fica forte. Então, ó, é sempre no final, bem leve, sabe? Fazendo esse movimento aqui bem delicado mesmo. Ok, fiz esse degradêzinho que, pra quem vê, foi horas, mas vocês viram que não. Agora a gente já pode ir pro preto, tranquilamente. E aí eu vou pegar aquele pincelzinho, chanfradinho gordinho. Você não precisa necessariamente comprar um pincel desse para isso. Você poderia ter 2 de aplicar a sombra e vir aqui no cantinho e aplicar ele. Então, use a criatividade com o que você tem aí, tá? Vou pegar esse que eu tenho e vou vir aqui na sombra preta. Essa paletinha também é a Luxury, né? E vou vir aqui na sombra preta. Eu pego bastante produto.
tiro o excesso e concentro, gente, essa sombra preta só aqui no cantinho externo, fazendo tipo um V deitado. Eu aplico até aqui, ó, essa profundidade aqui do meu olho, ó. O preto eu não aplico ele pra cima, por quê? Porque quando eu vim esfumar, ele vai subir automaticamente para criar o degradê, que é aquele marrom que a gente colocou. Então, se eu já pegar e aplicar o preto aqui em cima, nesse altinho que eu apliquei o marrom, não vai ficar bacana. Então, eu aplico ele aonde? Aqui, ó. Só aqui, tá vendo? Nesse fundinho aqui do olho, ó. Só. Eu jogo bem pra fora, por isso que às vezes eu gosto de fazer a pele depois, porque depois eu consigo limpar isso aqui. Mas como eu fiz a pele antes, hoje não tem problema, que a gente vai limpar do mesmo jeito e vai dar certo. A minha pálpebra, ela é boa, porque eu consigo ver direitinho a marcação aqui da minha pálpebra, né? O meu globo ocular. E muitas pessoas não conseguem ver. Então é aquela coisa, você vai achar onde que o pincel afunda. Você tem que posicionar sempre o espelho, né? Porque com o espelho, posicionar sempre o espelho aqui abaixo de você, que você vai olhar para baixo e você consegue ver certinho a profundidade do seu olho. Então, tente isso que vocês vão ver que vai dar certo. Pronto, concentrei abaixo até a marcação aqui. Agora é só esfumar, gente. Como eu disse, isso aqui é o clássico para você fazer independente da sombra que você for aplicar aqui agora, tá? Então, isso aqui é super coringa. Se você souber fazer isso, você pode falar para todo mundo que você sabe se maquiar, porque não precisa mais que isso. Agora, como eu disse, eu vou pegar aquele outro pincel de esfumar que eu mostrei para vocês, tá vendo? Menorzinho. E vou pegar um pouquinho daquele marrom mais forte, o segundo que a gente aplicou. Eu vou vir aqui na bordinha desse preto e vou esfumar. Bem na bordinha mesmo, ó. Eu não vou em cima do preto, não. É na bordinha, ó. E fico só aqui, ó. Vai e vem, rapidão, rapidão, ó. Vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem, ó. E fica aqui nesse movimento, pra esfumar. Se quiser dar uma esfumadinha aqui, pode, ó. Bem aqui nessa marcação. Que aí facilita na hora que você for aplicar a outra sombra. Já para criar o degradê. E aqui, né, tô esfumando. Ok. Agora eu vou voltar com o pincel grande. Por isso que é bom você ter pelo menos 2 pincéis para você ir trabalhando com ele. Você pega um, depois você pega o outro e assim você vai trocando conforme for vendo, tá? Peguei só mais um pouquinho de sombra marrom e tô esfumando. Ó, percebam como que o preto ele já vai subindo, tá vendo? Esfuma. Maquiagem, gente, o segredo dela é ficar bem esfumada. Tem que ficar, senão não pode. Esfuma. Ok. Por enquanto, pra mim tá ótimo esfumar, tá? Depois a gente vai limpar isso aqui, não se preocupe. Outra coisa que eu sempre faço, já assim, na hora que eu já estou finalizando a maquiagem, depois que eu já fiz delineado, depois que eu já apliquei a sombra que eu escolhi no cantinho interno, eu volto com um pouquinho de preto e reforço. Eu vou fazer isso com vocês mais pra frente, pra vocês verem que faz toda a diferença. Então, você viu que esfumou, o importante é esfumar. Por mais que a sombra tenha ficado um pouquinho mais apagadinha, não tem problema, que depois a gente consegue deixar ela mais forte. Então é melhor você ir começando aos poucos do que de uma vez só você querer deixar pretão e aí não vai funcionar. Então é mais fácil você fazer isso. Esfuma bem, depois a gente volta com mais um pouquinho de preto e deixa mais forte, tá bom? Agora, gente, eu vou só finalizar aqui esse esfumadinho com uma sombrinha qualquer aqui do cantinho interno, tá? Eu nem pensei em nada especial, eu vou aplicar. Deixa eu ver qual. Eu vou aplicar essa cor aqui mesmo, porque eu nem sei ao certo qual que cor é essa. Tá vendo? Não chega a ser um champanhe, ele é bem diferente. Vai essa mesmo. Só pra vocês terem uma ideia que vai com tudo.
Aqui você pode aplicar dourado, pode aplicar um prata, um jumbo, o que você quiser. E aí, gente, com aquele mesmo pincel que eu mostrei pra vocês, aplica aqui, ó, bem no limite aqui da pálpebra, desse lobo ocular. Eu não aplico pra cima, só aqui. Outra coisa que vocês têm que tomar muito cuidado é nessa hora aqui, ó. Eu encontrei uma cor junto com a outra. E agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que tirar essa marcação, não pode deixar, porque não é legal. Eu vou só voltar com aquele pincel que eu apliquei a sombra preta, aqui no cantinho externo, lembra? E vou vir aqui, ó, bem no meio, ó, e vou arrastando bem de leve. Mais leve que você conseguir. Tem que ter leveza nessa hora. E aí eu vou tirando essa marcação, tá vendo? Pode ir dando batidinha, se você quiser. Se eu achar que tá muito preto, eu volto com esse aqui que eu apliquei a sombrinha aqui, ó, e dou umas batidinhas também, sem pegar sombra. E você fica nesse processo. Pega o pincelzinho de um, suja, depois do outro. E fica nesse movimento aqui, ó. Até você ver que começa uma sombra, uma mais clara, até que encontrar com o preto. Tá vendo? Você vê que no centro forma um outro tom que a gente não sabe qual é. E é exatamente isso que chama-se degradê, né? A função das cores. Ok. Tô dando só mais uma esfumadinha bem leve. E agora, gente, eu já vou fazer a limpeza aqui de baixo. O que você pode fazer? Você pode vir com o pincel que você usou corretivo, ou você pode vir com cotonete. Tanto faz. Não tem preferência. Depois que sua pele está pronta, não tem ó, certo e errado. Ó. Eu pego rente aos cílios inferiores e puxo para cima. Pronto, tá vendo que já fica puxado? Isso aqui vai facilitar muito na hora do delineado, que será para o próximo vídeo, tá? Fiquem ligadinhos e assistam. Nesse vídeo eu vou mostrar mesmo para vocês como fazer o esfumado. Esfumado super clássico que vai dar certo em qualquer tom de sombra. Bom, e é isso. Como em um passo de mágicas, eu vou voltar com esse outro olho pronto e os delineado completo, tá bom? Pronto, amores, voltei com o delineado feito e o outro olho também está pronto. O vídeo desse delineado vai após o esfumadinho, por isso que eu não mostrei para vocês, então fiquem ligadinhos e assistam, que na próxima terça entrará ao ar um passo a passo de como eu faço o meu delineado de gatinho. Então assistam, tá bom? Depois desse tem outro vídeo, na próxima terça. Fiquem ligadinhos. Agora eu vou pegar aquele pincelzinho lápis para finalizar esse esfumadinho e vou vir com um pouquinho de sombra preta. Como eu disse para vocês, agora é a hora que você pode escurecer um pouquinho mais a sua maquiagem, se você achar necessário, tá? Eu quero que fique um pouquinho mais escuro. Então é legal, porque como é um olho pra noite, né, um clássico, é legal você dar mais uma incrementada aqui. Então, bem de leve, tá vendo? Bem na marcaçãozinha, ó. Vou de um lado e do outro. Marquei. Agora a gente tem que esfumar isso aí, não pode deixar desse jeito. Vou voltar com aquele pincel menor, lembra? Um pouquinho de sombra marrom. E vou vir aqui na bordinha e vou esfumar. Não tem problema, o delineado já está pronto. Não vai estragar. É só ter um pouquinho mais de cuidado. Não jogar tanto em cima dele, né? E vamos esfumar isso aqui. Tirar mesmo essa marcação. E fazendo esse movimento aqui, ó. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Outro lado também. E com o pincel maior, até mesmo sem sombra, eu dou mais uma esfumada para tirar mais ainda a marcação. E é isso, gente.
Esse é o clássico, um esfumadinho preto super simples de fazer, qualquer sombra que você queira no canto interno e um delineado. Você não precisa de mais que isso para fazer uma maquiagem. Então é bem simples, é bem fácil de fazer, eu tenho certeza que vocês vão conseguir aí tirar de letra. Bom, e é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, e se você gostou, clique no gostei pra mim, não deixe de se inscrever aqui abaixo para receber em primeira mão todos os vídeos que são postados, e me siga no Insta e curta a fanpage, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, dicas de maquiagens para iniciantes. Tchau!